Vamos ao nosso caso. Mulher, 47 anos, com dor na região plantar do calcâneo esquerdo. Então temos aí uma ultrassonografia da região plantar, indo do retropé ao mediopé. E a paciente relata dor mais intensa na primeira pisada do dia. Então estamos no plano longitudinal, agora no plano transversal, voltando em direção ao retropé. E aí, o que está acontecendo com esse paciente? É isso que nós vamos ver até o final desse vídeo, é isso que você vai descobrir. Você vai ver qual que é a minha hipótese diagnóstica, vamos discutir o caso com uma sugestão de laudo. Porque você está no MSKD Casos. Eu sou Matheus Queiroz, médico radiologista e ensino médicos a dominarem a ultrassonografia músculo-esquelética, praticando do próprio serviço, do zero ao avançado. E você está no MSKD Casos, que é uma série de casos práticos em ultrassonografia músculo-esquelética, com imagens, hipótese diagnóstica, sugestão de laudo, sempre direto ao ponto e sem enrolação, para quando você pegar um caso semelhante na sua prática, você matar o diagnóstico e ajudar o paciente e o médico solicitante. E não esqueça de que, se fizer sentido para você este vídeo, de se inscrever, de curtir e compartilhar com os colegas. Vamos lá? Então, a mulher, 47 anos, com dor na região plantar do calcâneo esquerdo, dor mais intensa na primeira pisada. Então, essa é a posição do transdutor na região plantar, um pouquinho mais medial. Então, plano longitudinal, nós vemos aí a fáscia plantar. E também no plano transversal. É sempre importante se atentar a uma dica prática aqui para vocês. Prestar atenção muito bem aqui, ó, nessa linha branca que é a cortical óssea do calcâneo. O tubérculo medial do calcâneo, onde tem a origem da fáscia plantar, que está bem aqui nesta região. Então aqui a gente está pegando a imagem da fáscia plantar. E aqui nesta topografia, vou desenhar, isso aqui é o coxim adiposo plantar. Certo? E no plano transversal também, o que vemos aqui, cortical óssea do calcâneo, a fáscia plantar e o coxim adiposo plantar. O estudo comparativo, que é sempre fundamental, então, na ultrassonografia musculoesquelética, a gente tem essa grande vantagem que é comparar o exame. Então, o lado que o paciente não tinha sintomas com o lado que o paciente tinha sintomas. E agora eu quero saber qual que é a sua hipótese diagnóstica, vendo o vídeo mais uma vez, agora que eu desenhei para você onde está o osso, onde está a face, aqui que é coxinha adiposo plantar, novamente no plano longitudinal. Então a gente acompanha aqui, ó, a face está bem nesta região. Outra dica prática também, sempre avaliar toda a extensão da face, agora no plano transversal, ó, ela está bem aqui nessa topografia. Aqui para um pouquinho, a gente mostra novamente. E indo em direção à origem. E agora, no plano longitudinal novamente, a origem da banda central da fáscia plantar. Então, enquanto você pensa aí na sua hipótese, não esqueça, olha aí as medidas, não esqueça de curtir esse vídeo. E a queixa da paciente era no pé esquerdo. E aí, já tem a sua hipótese? Então, o nosso caso, ele é bem frequente, mas a gente trouxe uma discussão bem interessante aqui durante esse vídeo. Então, temos uma fasciopatia plantar. Olha só o estudo comparativo, começando pelo lado normal, como o aspecto da face ele é bem fibrilar, com a origem aqui no tubérculo medial do calcâneo. Observem bem o aspecto aqui, ó, fibrilar. E olha o lado que o paciente tem sintomatologia, né, o lado alterado. Então a gente observa aí um espessamento, uma hipoecogenicidade, ou seja, ela está mais escura em relação a uma face normal, com umas áreas anecoicas, fissuras, finas roturas laminares. A gente tem também um pouquinho de borramento dos contornos. Olha como a gente define as margens da fáscia plantar aqui num caso normal, e aqui a gente perde um pouco a definição tanto do contorno anterior quanto do contorno mais profundo. Então a gente tem um caso de
fasciopatia plantar. E aqui uma sugestão de laudo: fasciopatia plantar caracterizada por hipoecogenicidade, então está mais escuro, perdeu o padrão fibrilar, e o espessamento, a gente tem ali 7 milímetros, acometendo o terço proximal e origem da banda central da fáscia plantar com fissuras intrasubstanciais. Então, o que é a fáscia plantar? A fáscia plantar é uma aponeurose com origem no tubérculo medial do calcâneo, e a inserção dela vai ser lá nas bases das falanges proximais. Elas acabam imbricando as fibras junto à placa plantar, metatarso falângica. Então, dica prática, sempre importante, quando for avaliar a face, avalia toda a extensão da face. Então, é fácil olhar ela lá na origem e depois ela acaba afilando, achatando, e depois fica mais difícil de observar ela se insinuando junto às placas plantares. Mas o que eu vejo muita gente na prática é olhar ali só a origem junto ao calcâneo e esquece de olhar ali o terço médio, o terço proximal e demais regiões da face. Então ela acaba revestindo aqueles músculos plantares, né? E a função, ela auxilia na manutenção do arco longitudinal plantar. Terminologia, então, muito discutida. Todo mundo costuma chamar de fascite ou faceite ou fascite plantar, mas neste nome já tem uma alteração inflamatória que tem muita discussão sobre isso, pois alguns estudos histológicos demonstrou que na fáscia não tem células inflamatórias dentro da face. Então, os especialistas tendem a chamar mais de fasciopatia plantar, que você abre o guarda-chuva falando que tem uma patologia da face, mas você não especifica que tem uma alteração inflamatória. E o que a gente costuma ver na imagem, principalmente na ressonância magnética, na correlação em pacientes com queixas de dor e pacientes sem queixa, é o edema perifacial. Então, aqui uma imagem de ressonância, o paciente tinha um edema em volta aqui, paciente com muita dor, isso está relacionado, e provavelmente tem um componente inflamatório envolvido ali, nem que seja perifacial. Mas, então, por termos descritivos aqui, deixei como fasciopatia plantar e abri a discussão aqui da terminologia, que ainda é bem controversa e não existe um consenso. Então, o que a gente precisa saber da faceite plantar ou da fasciopatia plantar? Então, é a causa mais comum de dor na região inferior do calcâneo. Ela tem uma prevalência estimada em até 10% da população, ou seja, vai aparecer muita ultrassonografia de pé, ou às vezes solicitada até como tornozelo, para você avaliar a fáscia plantar e as alterações dela. Então é importante você ter esse diagnóstico afiado e assistir esse vídeo até o final. E apresenta um quadro clínico típico, então eu costumo até brincar, quando você conversa e faz uma boa anamnese, você pode até deixar o seu laudo já separado, seu laudo pronto, depois registrar as imagens, porque o quadro clínico é bem típico. E qual é esse quadro clínico? Então a paciente relata o quê? Uma dor intensa na região plantar do calcâneo, geralmente dói mais na primeira pisada. Então o paciente dormiu, ele acordou, colocou o pé no chão e sente uma dor muito intensa. Quando ele começa a caminhar, melhora um pouco essa dor, e depois, se ele senta novamente e fica em repouso, novamente a hora que ele levanta e dá mais uma pisada, ele vai sentir uma dor muito intensa. Essa dor também pode ser exacerbada ali por atividades físicas, aumento da sobrecarga mecânica. Então esse é o quadro clínico típico ali da faceite. Falando um pouquinho da patologia, a maioria das vezes é por sobrecarga mecânica, alteração mecânica do pé, então associada a pé cavo ou pé plano também. Então, na maioria das vezes é por alteração de origem mecânica. Então, paciente, às vezes com um MC maior, que teve um aumento ali do peso, que acaba sobrecarregando a face. Ou também relacionado a processo degenerativo. Agora é importante ter em mente que uma entesite plantar, uma alteração de êntese aqui, pode estar relacionada a patologias sistêmicas, como por exemplo as espondiloartrites. Então, tanto o médico que vai fazer a imagem quanto o médico que vai conduzir o caso sempre tem que ter em mente que uma alteração inflamatória perifacial, uma alteração inflamatória ali da topografia de inserção da face no calcâneo, uma entesite, pode estar relacionada a uma espondiloartrite, entre elas espondilite anquilosante, artrite psoriásica. E quando é que você vai suspeitar disso?
Na imagem a gente pode observar bem aquele contorno ósseo, então se tiver erosão óssea, se tiver um Doppler muito positivo, muita alteração ali, suspeitar de entesite e colocar isso no laudo. E o médico que conduz o caso normalmente acometem pacientes mais jovens, não tem muita relação com alterações mecânicas e geralmente bilateral também. E a associação com os demais dados clínicos do paciente. Então é importante a gente ter em mente que nem tudo é 100% alteração de origem mecânica. E quais são as características ultrassonográficas da fasciopatia plantar? Então vamos lá, primeira coisa, morfologia. Então existe um espessamento. Não tem consenso também sobre as medidas, então um alterado com uma boa especificidade é maior ou igual a 5 milímetros. É muito utilizado também maior que 4 milímetros, então alguns autores consideram normal até 4, outros até 4,4 milímetros. Ou seja, acima disso já tem um espessamento, que é exatamente essa medida que está aí na tela, maior ou igual a 5 milímetros. Então 5 milímetros já está alterado, 4 milímetros ainda é normal. Muito cuidado ao utilizar a régua, sempre importante interpretar os achados, né? Então prestar atenção na clínica e alguns detalhes da imagem. Então vamos supor lá, tem 4,5 milímetros, o paciente tem queixa, tem outros achados de imagem, então você pode valorizar aquilo sim como fasciopatia, né? Então quais são esses outros achados? A ecogenicidade, então fica mais escura a face. Normalmente ela fica hipoecogênica. Ecotextura tem a perda do padrão fibrilar. Continuidade, sempre avaliar a continuidade da face. Na maioria das vezes pode estar associada a fissuras ou finas roturas intrasubstanciais. E a topografia acomete principalmente aqui, ó, a origem principalmente de uma das bandas, que é a banda central. E pode acometer também o terço proximal. Então aqui o que acontece é que alguns colegas só observam aqui a origem e às vezes a fasciopatia plantar ela está presente com espessamento mais no terço proximal sem acometer a origem. Se você não presta atenção nessa área, você deixa passar a alteração. E tem associação com o esporão calcâneo plantar. Então o que é o esporão calcâneo plantar? Então é isso aqui, essa imagem que a gente está vendo aqui na nossa tela. Então a gente observa o esporão calcâneo plantar e comparando com um contorno ósseo normal no tubérculo medial do calcâneo. E como avaliar isso na ultrassonografia? Então, fazendo a correlação aqui, vamos desenhar. Fazendo a correlação, é só observar bem o contorno ósseo. Normalmente o contorno ósseo é um pouco mais regular e você consegue continuar. Então, no caso aqui normal, a gente consegue enxergar o osso continuando para cá. Agora, quando tem o esporão, você tem uma interrupção abrupta. Você não consegue continuar cortical. Então, esse esporão forma essa interrupção abrupta aqui e depois você só consegue enxergar a cortical óssea lá embaixo, que é exatamente isso. Ó. Você vê um osso e aqui você não consegue enxergar o contorno e lá embaixo você vê outro. Por causa da presença desse esporão aqui nessa região. Então, você não consegue enxergar abaixo do esporão. E qual que é a importância de caracterizar isso? Você vai ficar quebrando sua cabeça para você caracterizar o esporão, para ficar trazendo medidas? Não tem importância nenhuma, porque o esporão ele não é responsável pela dor, ele pode confundir o paciente, ele não tem relação com a dor do paciente. Então, pessoal, não quebrem a cabeça sobre isso. Mostrei aqui mais para vocês saberem avaliarem. Se você quiser relatar no seu laudo essa associação, pode relatar, mas não precisa perder muito tempo com isso. Aqui a correlação com a ressonância magnética. Então a gente observa, ó, a face plantar aqui está em preto. Então aqui, ó, um terço médio, terço proximal, aqui um espessamento e esse edema em volta, que está um pouco mais branco aqui ao redor da face. E quando a gente olha aqui na correlação com ultrassom, ó, então a linha branca da cortical óssea do calcâneo, então basicamente bem isso, ó, um espessamento e olhando a face plantar aqui. E aqui no plano transversal, onde a gente consegue ver banda central, banda medial e mais banda lateral. A mais acometida é a banda central. Aqui na ressonância, uma coisa bem interessante é que a gente consegue caracterizar com muito mais clareza um edema perifacial. Então, você pode ter um edema ou até líquido perifacial. Líquido perifacial
você consegue ver bem na ultrassonografia. Agora observem bem a diferença desses dois casos. Ó, o edema é essa imagem que está um pouco mais branca ao redor da face. Aqui a gente não tem essa imagem aqui. E o que isso indica? Normalmente o paciente que tem edema perifacial é aquele paciente que tem dor. Então aqui na ressonância também a gente consegue ver o quê? Edema ósseo, indicando uma osteite, entesite. Então o paciente que apresenta mais dor, porque é muito comum um paciente que já teve uma fasciopatia, ele espessa a fáscia, aquela fáscia ela não volta à espessura normal, não volta ao padrão fibrilar, mas a dor dele passa. E aí você pode caracterizar um espessamento da fáscia plantar em pacientes assintomáticos. Então, nesses casos, você pode descrever como um espessamento crônico da fáscia plantar ou uma fasciopatia plantar de aspecto crônico. Então, aqui demonstrando um espessamento, o paciente não tinha clínica e ele tinha um espessamento da fáscia com algumas calcificações até, tinha um esporão, mas ele não tinha clínica nenhuma. E você fique à vontade de, quando for realizar a ultrassonografia, o que eu costumo fazer é sempre focar na principal queixa do paciente. Então, ó, esse paciente aqui, ele tinha o quê? Uma tendinopatia, peritendinite e entesite insercional do calcâneo. Então, se eu realizar o ultrassom dele, eu posso simplesmente deixar o espessamento crônico da fáscia plantar na descrição do laudo e não concluir. E chamar atenção para a principal alteração, mas isso aí é pessoal e fica ao seu critério. E os diagnósticos diferenciais? Então, rotura da fáscia plantar. Então, sim, existe rotura da fáscia plantar em eventos traumáticos agudos. Então, aquele paciente que teve um evento que teve uma rotura da fáscia plantar, você pode ter uma descontinuidade ou simplesmente um estiramento. E a clínica ela é muito importante. E até quando você vai avaliar, saber se esse paciente já teve um episódio progresso de rotura, porque depois faz um espessamento cicatricial e você pode ter um espessamento focal da fáscia plantar. Então sempre se atentar à rotura da face plantar. Outro diagnóstico diferencial, fibromatose plantar, são fibromas na fáscia plantar, geralmente acometem o terço médio ali ao nível do médio pé. E se você tem um paciente com dor na região plantar, olhou a fáscia, está bonito, sempre prestar atenção ali nos vasos plantares, pois você pode estar diante de uma tromboflebite, então é um outro diagnóstico diferencial. Aqui demonstrando ó, a fáscia plantar com espessamentos nodulares ao nível do médio pé, indicando aí uma fibromatose plantar. E a dica é sempre observar essas imagens nodulares que o paciente relata queixa na clínica em continuidade com a face. Então, pessoal, dor na região inferior do retropé, do calcâneo, tem que ter esse diagnóstico na ponta da língua, tem que ter esse treinamento adequado para você caracterizar a face e tem que ter o laudo pronto para você não perder o seu tempo durante a sua agenda de ultrassom. Então tem que lembrar aí da fasciopatia plantar. Aqui foram as referências, né? Então a medida utilizada maior ou igual a 5 é do Carlo Martinoli, Stefano Bianchi. Esse aqui é outro artigo que acompanhou alguns pacientes, então lá ele cita e demonstra muito bem que o esporão calcâneo plantar não tem relação com o prognóstico ou com a dor. Então, pessoal, meu muito obrigado. Escreve aqui embaixo se você já tinha visto um estudo mais completo sobre a fasciopatia, fasciite plantar, e deixa aqui uma sugestão de outro caso que você gostaria de ver na nossa série de casos, no MSKD Casos. E não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os colegas. Um grande abraço e até o próximo caso.